Olá, amigos. A Era Virtual hoje apresenta a vocês o livreto do Dom Francisco de Aquino Correia. Elevação da Mulher, Cristianismo e Feminismo. Foi editado pela ABL, ano de 1934. Ele tem 42 páginas, viu? Ele está, a dedicatória, aliás, este livreto, ele foi o discurso de paraninfo. Dom Francisco de Aquino Correia foi paraninfo das professoras diplomadas pela escola Dom Bosco de Campo Grande, em 1934. Esse foi o discurso dele. Então, aqui ele faz uma dedicatória à professora Hilda Rojas. Vamos lá. É uma brochura, né? Manchadinha pelo tempo, é claro. O detalhe aqui, né? Não fala na tiragem, mas deve ter sido bem pequena. Não deve ter sido uma tiragem grande, né? Enquanto eu vou folheando, mostrando aqui a vocês o estado dele, deixa eu chegar mais próximo um pouquinho, né? Eu vou falando um pouco sobre o Dom Francisco de Aquino. Ele nasceu em Cuiabá, Mato Grosso. Naquela época ainda Mato Grosso era um só, em 1885, e morreu em São Paulo em 1956. Ele foi poeta, foi escritor, foi membro também da Academia Brasileira de Letras e ajudou a fundar a Academia de Letras de Mato Grosso, né? Ele estudou e foi para Roma, terminou os estudos lá, voltou para o Brasil, foi como se diz, eleito, foi elevado a arcebispo, né, de Cuiabá, e foi eleito pelo presidente, na época, o Venceslau Braz. Em 1917, o elegeu governador de Mato Grosso. E aqui é o meio, eu quero mostrar aqui algo interessante aqui. Quer dizer, ó, tá vendo? Assim, prosseguindo. Aqui tem uma errata. Aconteceu um episódio polêmico em 1921, quando o governo brasileiro incentivou os norte-americanos, os empresários norte-americanos, a colonizar aquela área do Mato Grosso. E mas o governo priorizava a vinda dos imigrantes europeus. E os empresários norte-americanos, o que fizeram? Passaram a mandar só os afrodescendentes. Então, nessa época, o Dom Francisco, né, peitou, na realidade, o Venceslau Braz, o governo brasileiro, e vetou essa imigração. Isso causou foi um problema sério lá, enfim, mas não se falou mais no assunto, né? Ele também pertenceu à Academia Brasileira de Letras, como eu falei anteriormente. Ele ocupou a cadeira 34, na sucessão de Lauro Miller. Bem, ele escreveu vários poemas, poesias, contos, e sobre histórias e geografia do Brasil, ele escreveu um livro muito interessante chamado, nós não temos esse livro não, chamado A Fronteira de Mato Grosso, Goiás, Memórias sobre os limites entre os dois estados e o Brasil, em 1919. Bem, acho que o livro está bem mostrado. Vou abrir aqui para finalizar, né? Está bem mostrado.
E nós ficamos por aqui, agradecendo a vocês, a visita de vocês, e tornando a falar que nossos livros são todos higienizados, embalados em plástico bolha. E outra coisa, se for na cidade do Rio de Janeiro, na cidade, Grande Rio não, nem Niterói, só na cidade do Rio de Janeiro, nós podemos, independente da pandemia, nós podemos entregar pessoalmente. Então é só fazer contato conosco para que a gente negocie o valor do livro e do frete. Ok? Muito obrigada, então. Ficamos por aqui com o Dom Francisco de Aquino Correia e até a próxima. Abraço.